Welcome to Nore Podcast. Aliás, tem alguma coisa diferente aqui hoje. Vamos misturar o português e o inglês, por quê? Hoje a gente está lançando um novo formato do Nore Podcast. Você talvez já é acostumado com o Nore em inglês, porém aqui na South Florida Bible College nós temos quase 50 países representados. Se você já esteve aqui presente no nosso corredor ali, você já viu várias bandeiras e que o Senhor vai acrescentando, tem acrescentado cada vez mais. E por isso a gente achou muito importante criar um hub do Nore Podcast, o Nore Internacional, que ele vai ter em outras várias línguas. E como você pode ver, eu falo português. Trabalho aqui, estudo, faço Ministry and Leadership e estou no meu undergrad. E trabalho também como na parte da comunicação, do marketing. Então, como você pode ver, eu sou do Brasil e estamos aqui hoje começando, dando um pontapé no Nore Internacional em português. Porém, se você conhece alguém que estuda aqui com a gente também, que trabalha aqui com a gente, que fala outras línguas, a gente quer gravar em espanhol, em chinês, japonês, na língua que puder, na língua que tiver, em hebraico, já pensou? Enfim, e hoje para começar, para dar o pontapé inicial, eu ainda tenho a alegria, a presença de uma amiga, não só uma pessoa que a gente conhece para ouvir cantar, para ouvir falar, mas eu particularmente conheço como amiga e é uma honra, uma alegria estar recebendo aqui Ana Nóbrega para esse primeiro Nore Internacional. Olha só. Muito obrigada por... Ela estava aqui, acabou que casou tudo junto, Deus faz o tempo perfeito para todas as coisas, né? Então casou tudo junto para ela poder ser a nossa primeira entrevistada no Nore Internacional. Que alegria para mim. Muito obrigada. Eu posso continuar, gente? Desculpa, pode. Eu achei que você ia fazer o corte para aqui. E outra coisa, como tem uma coisa assim... bem brasileira, como vocês já conhecem, sabe? Uma coisa bem vulnerável, bem de amizade, bem de tudo, alegria. Então aqui vai ter uns vai e volta, uns cortes, uns negócios ali e tal. Então vai tô falando, um desastre e tal, uma pessoa que fala rápido. Então, assim, aquele toque brasileiro vai acontecer aqui, então você vai perdoando, ou não. Mas se você puder falar um pouquinho de você, já se apresentar, que é a sua primeira vez também aqui na South Florida Bible College, se você puder falar um pouquinho aí pra gente, por favor. Amiga, eu tô muito feliz de estar aqui com você, com vocês. É uma honra, e como a gente estava falando nos bastidores, é algo apostólico, né? Algo novo que Deus está fazendo, e eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade, por essa porta aberta, de estar com vocês nessa inauguração, nesse novo tempo que Deus está promovendo aqui no Nore. Nossa, eu estou muito feliz, ainda mais com você, porque, como foi dito, mais que uma relação, mais como algo de longe, né? Uma relação de ministra de louvor e alguém que admira esse ministério. A gente tem uma relação de amizade. Então, eu estou muito à vontade nessa mesa aqui para poder conversar com você, com vocês. Por falar nisso, deixa eu já voltar um pouquinho, né? Antes que o pessoal puxa minha orelha aqui depois. Mas, produção toda aqui, ó. Falando um negócio seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, curtir, comentar, compartilhar, todas aquelas coisas que todo mundo já sabe, né? Então agora podemos voltar. Ana Nóbrega, quem é Ana Nóbrega? Quem é Ana Paula Nóbrega? Fala um pouquinho sobre a sua conversão, sobre o seu processo mesmo, primeiro como Ana Paula Nóbrega, não como a Ana Nóbrega conhecida, né, por algumas pessoas, que já cantou não sei o quê, já fez vários projetos, mas a essência da Ana Nóbrega, quem ela é? De onde veio, conversão? Eu tenho aprendido que a gente não é o que a gente faz. Porque as coisas que a gente faz mudam, né, com a estação. Hoje eu estou cantora, eu sou ministra de louvor, mas eu sei que logo virão outras coisas, outras atividades que Deus vai me permitir fazer. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou adoradora do Deus vivo, eu sou uma cearense, né? Eu sou nordestina, filha do seu Francisco, da dona Maria Eunice. Tenho irmãos maravilhosos que sempre estão comigo e me incentivam, né? Me abençoam demais na minha caminhada. Uma família muito maravilhosa, a gente tem sempre esse contato, né? Por onde a gente quer que vá, qualquer parte do mundo, a gente sabe que tem uma família que nos suporta e nos abençoa, nos ajuda sempre. E aos 12 anos de idade eu tive esse encontro maravilhoso com Jesus. Foi o ano da minha conversão, 92, foi o
O ano que Jesus entrou no meu coração, mudou minha vida, mudou minha história para sempre. E de lá para cá eu tenho sido essa adoradora que canta, essa adoradora que ama a palavra de Deus, essa adoradora que passado um pouco tempo mais, né, casou-se com outro cearense chamado Devaldo Nóbrega. É dele que eu herdei esse sobrenome, e juntos nós temos servido ao Senhor desde o nosso namoro. Já são mais de 20 anos de casados, e temos feito isso, né, adorado ao Senhor, vivido para o Senhor, gastado os nossos dias. A gente tem cantado muito isso no Brasil, né, gastado os nossos dias na obra do Senhor. E somos esses dois cearenses que têm uma palavra profética, né, no que diz respeito à maternidade, à paternidade. Enfim, eu estou hoje ministra de louvor, estou pastora, mas, como eu falei no começo, né, dessa resposta, sou uma adoradora do Deus vivo. Eu acho que em qualquer estação da minha vida daqui para frente, esse é o meu mood. Não vai mudar. Porque é a essência do que você é, né? Como você disse. Às vezes, talvez, sei lá, se eu deixo um trabalho que eu faria, que eu fiz há um tempo, eu não deixo de ser a Vitória, porque eu perdi aquele cargo, porque eu perdi o cargo, o nome, diretora de whatever que seja. Ou se eu deixo de fazer alguma outra coisa, enfim, eu continuo sendo a Vitória, né? Então você foi a Ana Paula, Aninha, Paulinha, não sei, desde antes de ser Ana Nóbrega, até mesmo porque o sobrenome Nóbrega entrou depois. É verdade. Então, assim, eu gosto muito dessa questão dessa identidade, né, da gente também reconhecer, saber quem nós somos, para não apoiar os títulos, os cargos que podem vir por aí. Porque eles são passageiros, né? Eles passam, são de estações, às vezes são muito bons, às vezes nem tanto. E os ruins também podem nos definir de alguma outra forma, se nós não estivermos firmados. Verdade. Tanto os bons quanto os ruins, né? Verdade. Eu digo isso porque a maturidade ensina muito pra gente. E eu vejo, sobretudo no meu ministério, né? Observo colegas de ministério que têm muita dificuldade de fazer essas transições. Às vezes Deus vira a página, né, e aí nos leva para um novo lugar, um novo momento, uma nova geografia. E ministerialmente, às vezes é muito difícil você se perceber, né, nessa transição e viver esse novo momento, né, fazer uma transição de forma saudável. Então, percebendo isso, eu comecei a treinar a mim mesma, a dizer a mim mesma, eu não sou o que eu faço, eu sou realmente essa filha amada do Pai. É lindo, acho incrível, eu tenho feito essa leitura bíblica e eu acabei de, né, ler Êxodo e agora eu já estou entrando em Levítico. O melhor livro. Você gosta? Mas é um livro, é interessante. É interessante esse livro também, enfim, como cada um, né? Mas eu, lendo mais uma vez o livro de Êxodo, pude perceber quando Deus responde a Moisés quem ele é. Né? Ele não responde quando Moisés pergunta, o que eu vou dizer diante de Faraó? Quem é que está me enviando? Meu Deus. E aí Deus responde, diga que eu sou, né? Eu sou, porque eu sou atemporal. Ele eu sou no começo, no meio, no fim, desde a eternidade até a eternidade. E aí, em cada história, em cada fase, né, da vida, da história da humanidade, Deus vai se revelando. Na nossa própria história, Deus vai se revelando. Então, eu tenho buscado o tempo do Espírito Santo que me ajude também a ser somente essa adoradora, e poder me revelar com a ajuda dele, né, para as pessoas, para a minha família, sobretudo, né, dentro de casa, para o meu esposo, aquilo que Deus quer que eu revele naquele momento, naquela estação, vivendo isso de forma saudável, vivendo isso de forma convicta, intencional. Acho que essa é uma palavra. Então, é isso, a Ana Nóbrega é isso, é uma pessoa simples, é uma serva adoradora do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a música, né? Você falou que o seu processo de conversão começou ali aos 12 anos. Sim. Se você puder falar um pouquinho disso junto com a música, onde que a música entrou? Ela já estava antes desse processo de conversão? Como que foi essa junção aí?
A música já estava. Eu digo sempre que desde o ventre, né? Desde o ventre da minha mãe, eu digo que cada um de nós, né? No ventre nós somos gerados, nós somos formados, e ali é como se, através do DNA, essas habilidades, esses dons, esses talentos já vão passando, né? De geração em geração. Então, muito pequenininha ainda, eu tenho essas memórias de ter habilidade musical, né? De ter uma afinação, uma facilidade com instrumentos, facilidade de falar com as pessoas. Então, dentro mesmo da família, eu já tinha esse respaldo. E eu abro um parêntese aqui, né, para dizer para você, né, que está nos assistindo, que é muito importante a gente observar essas coisas. O que a gente faz bem, o que a família sempre fala que a gente faz bem e acaba nos respaldando, nos encorajando, né? A gente tem habilidade, a gente tem facilidade para fazer essas coisas. Então, a música, muito cedo, está na minha vida, né? Não foi algo que eu encontrei assim, não, acidentalmente. Mas eu fui ouvindo, né? Eu fui vivendo debaixo de toda essa afirmação. Como ela canta, como ela dança, e enfim, né? Até que aos 12 anos, como eu falei, eu tive essa experiência com Jesus numa igreja batista, né? E me emociona muito gravar aqui dos Estados Unidos, a gente está, né, nos Estados Unidos. Me emociona demais porque essa igreja na qual eu me converti foi levantada por missionários aqui dos Estados Unidos, né? Então, depois que eu me converti... Você sabe de onde? Do Texas. Okay. Do Texas. Eu lembro bem disso, né? A Missão Batista norte-americana, mas especificamente do Texas, que alguns missionários foram até Fortaleza, Ceará, ao meu bairro, e ali eles ajudaram, né? Eles edificaram aquela igreja. E quando a igreja inaugurou, eu fui para o culto, né, juntamente com a minha mãe, que já também estava vivendo um processo de conversão. E ali, num culto, eu entendi a palavra, os louvores me tocaram e eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Depois de um tempo sendo apacentada, também amo falar isso aqui, né, porque embora eu já cantasse fora da igreja, já cantasse profissionalmente, não foi esse o fato de... Aos 12 anos você já cantava? Antes disso, desde os 6, 7 anos, já cantava profissionalmente, né? Mas quando eu me converti, quando eu agora passei a ser daquela comunidade, não foi o fato de eu já cantar fora que me respaldou para a liderança na igreja, para o louvor na igreja. Foi o novo nascimento. O novo nascimento foi o que me respaldou. O novo nascimento foi o que fez com que as pessoas ali enxergassem, né, que eu também cantava, que eu também tinha essas habilidades. E aí, depois desse tempo sendo apacentada, foi que eu comecei a participar do Ministério de Louvor local. É porque veio primeiro a partir do relacionamento, né? Da aliança vem por meio desse relacionamento, de conhecer. E o amor à palavra... Eu vejo hoje tantos líderes de louvor, assim, ou a galera mesmo do Ministério de Louvor, às vezes, sabe, tão rasos. E essa relação com a Bíblia, né, essa relação com a palavra de Deus, de você conhecer a Deus, né, conhecer não só de ouvir falar, mas realmente passar a ter essa intimidade com Ele. Nesse tempo de ser apacentada, eu vivi esse processo, né, esse processo de cura, esse processo de restauração, né? Mesmo sendo uma adolescente, eu já tinha situações muito difíceis a serem superadas. E eu achei incrível, eu amo falar isso porque o fato de ter sido cuidada por alguém, pelos meus pastores, né? Primeiramente, né? Antes de serem como que, sabe, devoradores de alguém que canta, que toca. Não, eles não viram isso. Eles viram uma adolescente que precisava sabe, moldada. Lapidada. Exato. Então, foi incrível. E realmente, quando eu comecei a ministrar o louvor na igreja, eu realmente tinha um novo pensamento, eu havia experimentado um novo nascimento. Então, realmente foi assim que eu
Comecei na música cristã, né? Na música sacra, né? Como a gente chama. E aí, depois disso, como que aconteceu para você se mudar do Nordeste para o melhor estado do Brasil? Minas Gerais, conhecido popularmente diz isso como Minas porque Gerais. ela é mineirinha, né, gente? Como que se deu esse processo aí, a partir, né, 12 anos, aí foi crescendo, foi conhecendo mais né, da palavra, enfim, e algo queimou no seu coração para você se mudar para lá. Por quê? Quais os motivos, por algumas palavras proféticas? Como que aconteceu esse processo? Bom, você já conhece, mas eu vou contar para aqueles que ainda não sabem. Como você bem disse, eu continuei liderando louvor na igreja, crescendo, né, nesse chamado. E daqui a pouco eu não cantava só na minha igreja local, eu comecei a ministrar em outras igrejas, outras denominações. E isso foi maravilhoso, porque me forjou ainda mais, né? Eu comecei a entender que não existia só a igreja batista, né? Não existia só o jeito batista de ser. Existia o assembleiano, o presbiteriano, o congregacional, e isso me enriqueceu demais, né? Conhecer outras denominações me enriqueceu demais, inclusive para minha escola de ministração de louvor, né? E aí, já passado um tempo mais, a gente já está aqui avançando, eu já estou aí com 18 anos, já namorando o Devaldo, né? E a gente, mesmo do namoro, a gente já começou a conversar sobre futuro, né? Olha, casais, conversem sobre o futuro, né? Conversem sobre a carreira, a relação, matrimônio, filhos, dinheiro, conversem sobre tudo, isso é muito importante. Então a gente falava muito sobre o nosso futuro, muito sobre o que a gente queria fazer, e ambos concordávamos que queríamos viver, né, para o ministério, e que havíamos, né, sido separados para o ministério. Então, como que se deu esse processo assim de chamado, né? Como algumas pessoas talvez se veem chamadas para música, para comunicação, para, enfim, várias outras coisas. Como que se deu esse processo com vocês? E se há uma forma talvez específica que a gente tem que ficar atento para isso? Como eu falei, eu acho que desde muito cedo, né, dentro de cada escolha que eu fiz, que Devaldo foi fazendo também, a gente foi percebendo esse amor, esse fogo crescendo no nosso coração, né? Essa clareza, quando a gente busca o Espírito Santo, você sabe disso, quando a gente tem essa comunhão, a gente vai ouvindo os passos, vai ouvindo a voz, né? É uma habilidade que o crente desenvolve. E aprendendo a discernir, né? Discernir a voz de Deus e também discernir os tempos e as estações, né? Quando a gente se encontrou foi maravilhoso, porque não havia julgo desigual. Tanto o Devaldo queria isso, quanto eu também. Aí foi incrível, né? Deu match. Né? Inclusive no nosso chamado, porque ele tinha esse fogo ardendo dentro dele e eu também. E aí, essa coisa mais específica, né, porque chega um momento, como você disse, que a gente percebe que o chamado está realmente crescendo, desenvolvendo e aparecendo, né? Então, tudo começou, essa ida para Belo Horizonte, né, começou com uma visita que eu fiz. Eu fui a primeira a ir a Belo Horizonte, foi em 2001, né, fui para um congresso, o Congresso do Diante do Trono, e ali Deus falou comigo, ele disse que ele me tiraria de Fortaleza e que eu viveria, né, um tempo em Belo Horizonte. Então, o congresso terminou, voltei para Fortaleza, compartilhei com o Devaldo, compartilhei com a minha família, com meus pais, com os meus pastores. E aí, 7 anos se passaram até que essa palavra se cumpriu, né? Mas foram 7 anos em que a gente se preparou, em que a gente viveu situações que nos amadureceram, que nos ajudaram, que nos forjaram ainda mais. É interessante que dentro desses 7 anos eu fazia coisas que eu achava que não tinham relação alguma com o meu chamado, mas depois eu entendi que tinha tudo a ver. As peças, né, vão se juntando. Às vezes, você aqui na América, talvez você ache que algumas coisas que você está vivendo não tem relação direta com o chamado, com o que Deus já falou que ia fazer na sua vida, mas a verdade é que tem. Sim. A verdade é que nós estamos sendo preparados, tudo é chamado, né? Tudo faz parte e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o quê? A saber, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nesse tempo de 7 anos foi difícil esperar, porque eu achava que logo ia acontecer, mas demorou. Enfim, Deus estava nos preparando para um tempo perfeito. E aí, em 2008, nós nos mudamos, né, para Minas Gerais, para o seminário. A gente deixou tudo lá em Fortaleza,
eu digo tudo, mas o mais difícil é deixar a família. Família. Né? Acho que a gente pode, né, relacionar isso. Acho que muita gente se identifica, né, com isso. Deixar a família, sair da nossa terra natal. Isso é o mais difícil. Coisas a gente conquista, emprego a gente, Deus abre uma porta aqui, outra acolá, mas realmente, até hoje, né, a coisa mais difícil é realmente estar longe daquelas pessoas que a gente ama tanto. Sim. E aí fomos, sem saber o que nos esperava, mas o fato é que Deus abriu muitas portas e nos consolidou ali, né, nos alicerçou ali no Diante do Trono, né, ministério do qual a gente fez parte por 5, 6 anos. E a história, né, eu digo que a Ana Nóbrega começou a ser conhecida, né, através dessa grande vitrine que foi o Diante do Trono. E realmente eu mal podia imaginar que Deus me incluiria naquele projeto, né, e que me ensinaria tanto, porque o tempo em Minas Gerais foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento. E como que esse processo, né, de crescimento, amadurecimento e tal, interferiu até hoje na sua casa, na sua vida, no seu ministério? Há uma importância da gente se submeter a esses processos de crescimento para o ministério? Deus vai alinhando isso junto com aquilo que Ele está falando com você na sua estação, para você ser esse portal também, né, ser essa ponte para as pessoas? Certamente. Que pergunta maravilhosa. Porque eu fico, às vezes, com uma compaixão, eu diria dó também, né? Dó de alguns crentes, alguns cristãos, que eu vejo claramente que não estão vivendo o melhor de Deus para a vida deles porque não se lançaram completamente. Esse momento de se lançar é muito difícil, porque requer coragem. Exato, porque é realmente aquela linha tão tênue, né, que onde a gente precisa fazer uma escolha. Eu deixo tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei para trás, e agora eu vou me lançar, né, num novo momento que eu realmente não sei nada, eu sei absolutamente nada que vai acontecer. E às vezes Deus não mostra, porque realmente Ele mostra um pedacinho assim da imagem, porque se Ele mostrar tudo a gente nem sabe do que é, né? Com certeza. Então assim, você falou da importância, né, se realmente eu não tivesse me casado com um homem que é temente ao Senhor, sabe, que investisse nesse chamado, que acreditasse junto comigo e que tivesse a coragem também de deixar tudo para recomeçar, né, num novo lugar, numa nova história, certamente nós não teríamos vivido, nós nem estaríamos aqui. Né? Eu tenho total clareza de que hoje eu só vivo o que vivo porque nós obedecemos ao Senhor, nós dissemos sim para esse chamado e nos lançamos corajosamente naquilo que Deus falou pra gente, mesmo que no escuro, né? E ali em Belo Horizonte, a partir de Belo Horizonte, Deus fez coisas tão grandiosas na nossa casa, na nossa família. Foi um tempo de muito crescimento, né? A gente fala assim, vou viver o chamado do Senhor. E às vezes a gente romantiza tanto, não é? Gente, viver sim o chamado do Senhor é a melhor coisa da vida, mas é também uma luta, né? Sim. Como Paulo diz, a nossa carne quer uma coisa, o espírito clama a outra. E a gente fica nessa militância, né? Nessa guerra, para ver que decisão a gente vai tomar. Então, realmente, vivemos tudo que vivemos e temos colhido o fruto dessa obediência até hoje, porque decidimos por aquilo que o Senhor havia nos dito, né? Confiamos. E como você também falou, eu amo contar esse testemunho. A gente já liderou muitas caravanas para Israel, né? A gente ama Israel, somos amigos de Sião também. E eu me lembro de uma vez que nós subimos o Monte Sinai, né? Ali no Egito. E para quem não foi, né, fica aqui o encorajamento e também o compartilhar dessa experiência que até hoje, sempre que eu conto, eu sou revisitada, né, por uma glória e me lembro desse princípio. A subida começa à meia-noite. Meia-noite a gente está ali ao pé do monte, né? Todo mundo, os caravanistas se reúnem ali e é um breu, é uma escuridão. A gente, inclusive, é recomendado a levar uma lanterna, né?
E por isso a gente lembra também do que diz o salmista, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Então, você vê que literalmente, passo a passo, né? Passo a passo nós vamos sendo iluminados. E enfim, a gente também é recomendado a fazer essa caminhada de forma silenciosamente, né? Uma caminhada reflexiva e também nos prepararmos fisicamente para isso. E a gente vai. Começa a caminhada meia-noite, não é? E depois de andarmos muito horas, 2, 3 horas de caminhada, às vezes 4, dependendo do condicionamento físico, a gente pensa que termina, não terminou, né? A gente ainda tem pela frente aí mais de 700 degraus, né, no Monte Sinai, que é realmente, a gente está aí quase no topo, né, no cume do monte, mas tem ainda esse desafio, já cansado, né, o corpo já exausto de tanto caminhar, vem aí mais 700 degraus, e não são degraus assim como você está pensando, não, é pedra sobre pedra, tudo muito irregular, mas quando dá 5 da manhã, mais ou menos, né, 5, 5 e meia, a gente consegue chegar, né, eu consegui chegar ali no cume do monte, e o sol nascendo, então a gente olha lá para baixo e vê o quanto que a gente subiu, né, e é incrível, a lição que fica se realmente o Senhor tivesse mostrado a Moisés, se realmente o Senhor tivesse nos mostrado para onde Ele desejaria nos levar, a gente teria dito, não, Senhor, é muito alto, não vou conseguir. Mas vale tanto a pena. A visão que a gente tem, só tem a visão quem sobe. Né? Então, eu estou tendo até hoje uma visão incrível, porque eu disse sim, eu vou subir esse monte. E vai continuar vendo cada vez mais bonito. Eu quero ver cada vez mais alto, porque à medida que continua subindo o monte, vai ficando mais alto e a visão continua, né? Então o horizonte ele só aumenta. Exatamente, cansa. Aí eu já vi gente gemendo de dor, gente chorando de cansado, sabe? Gente pensando em desistir. Aí tem gente que diz, vou de camelo, porque acha que vai ser mais fácil, mas não é mais fácil, né? Pelo contrário, você fica lembrando por dias que você foi de camelo, que você subiu de camelo. Enfim, essa não é uma história sobre subida de monte, né? É uma metáfora para dizer que vale a pena. Metáfora na vida real. A recompensa é incrível. E falando nisso, assim, sobre a sua, né, sobre processos que você vive até hoje na sua vida. E você e o Devaldo, como a gente comentou, né, somos amigos, então a gente se conhece de mais próximo. Sim. E vocês são alegres, vocês vivem a vida esperando por um milagre de Deus e vivem vivendo. Então, se você puder falar um pouco sobre isso pra gente, sobre essa importância de acreditar, de ter fé, mas ainda assim vivendo com alegria, né, que é o mais importante de tudo. Bom, você está falando da nossa espera, né, pela maternidade, pela paternidade, ainda que Deus já tenha nos dado muitos filhos, filhos do coração, né, filhos ministeriais, né, não só... Sou da época do CD, tá, gente? Não só pelo menos na fita cassete. Pois é. Meu Deus, eu tô quase me entregando, né, aqui. Mas não só estou falando de produções de CDs, de DVDs, né, enfim, hoje dos audiovisual, não. Mas Deus realmente tem feito maravilhas. O fato é que nós já somos casados, como eu disse, há mais de 20 anos e nunca engravidamos, né? E isso se tornou... Também não tem muito tempo, porque eu não costumava falar muito sobre o assunto, até que, há alguns anos, eu decidi abrir essa área da minha vida, porque eu percebi que muitas mulheres, e homens também, né, a gente usa o termo tentantes, né, percebi que muitos desses tentantes estavam esmorecendo, enfraquecendo na fé, e eu entendi que eu e Devaldo recebemos de Deus uma graça maior e que o Senhor desejava também estender essa graça para esses casais. Então a gente começou a falar e foi incrível a identificação desses casais, dessas pessoas, né, buscando também ajuda e recebendo da gente um apoio, uma palavra, né, uma palavra de esperança, porque esperança tem sido realmente a palavra da nossa casa. E dessa nossa história já saiu canção, já saiu livro. Eu escrevi um livro chamado Viva a Esperança,
né? Porque foi para uma viva esperança que nós somos chamados, é o que está escrito. E também já saiu conferência e a gente tem sido obedientes ao Senhor também nessa área, né? Entregado ao Senhor essa nossa dor, essa nossa espera. E é tão lindo ver como Deus tem ressignificado todas as coisas. Amém. E vocês veem isso talvez sendo como algo especial que o Senhor entregou para vocês, para casa, o ministério de vocês? Olha, eu não queria não. Confesso, né? Sendo bem vulnerável. É a história do monte, né? Eu não vou mentir que tem... Nem poderia mentir, né? Tem dias que são muito difíceis, muito mesmo. Por exemplo... eu tô aqui, né, enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu tô nas minhas férias aqui, né, um período de férias, e nesses últimos dias é um tanto de gente engravidando, um tanto de menino nascendo, é gêmeo pra lá, é trigêmeo pra cá, e a gente começa, a primeira pergunta que vem, né, nós somos assaltados pelos pensamentos, sim, a gente não desejava pensar certas coisas, né, mas o pensamento vem. E aí a gente pensa, meu Deus, e a nossa vez? Quando vai chegar, né? Então, é um testemunho que eu não desejaria ter, não desejaria carregar. Mas se o Senhor nos escolheu, amém. Né? E se Ele tem nos dado graça, né, para isso também, amém. Graças a Deus por isso. Eu amo, né? Vou ser bem assim, redundante, né? Amo o testemunho de Zacarias e Isabel. A palavra fala que, não tô querendo assim, não é uma vanglória, mas é porque eu percebo que eu já sofri algumas vezes, eu chamo de preconceito eclesiástico, né? Eu já percebi, estando em algumas igrejas, que algumas pastoras, alguns líderes me trataram de uma forma diferenciada pelo fato de eu ainda não ser mãe, né? Uau. Então, eu sei que os tentantes sofrem esse preconceito. Me vêm perguntas como, assim, sutilmente, será que não é pecado? Né? Será que não é alguma coisa? Vocês já fizeram tudo? Né? Se você quisesse ser mãe, você já teria feito isso ou aquilo. Então, a gente sofre dentro da igreja esse preconceito, né? Então, já ouvi perguntas absurdas, né? Muito indiscretas, muito constrangedoras. E nas mídias sociais também. Então, eu sei que muitos tentantes sofrem porque as pessoas pensam logo assim, deve ser um pecado, deve ser uma história aí do casal, algo não resolvido, tem alguma coisa, né, pra Deus não ter ainda respondido a oração desse casal. Então eu sei que existe esse tipo de pensamento. Se vem, talvez, na liberdade de entrarem na vida, porque por ser uma pessoa pública, talvez. Esses julgamentos. Esses julgamentos existem, né? E infelizmente dentro da igreja, que é onde eu praticamente só transito. E por isso que eu falei, a história de Zacarias e Isabel me encoraja muito, porque a palavra fala, né, em todos os evangelhos você vai encontrar o relato desse casal, fala que eles eram íntegros, eles eram justos, né, mas, né, tem sempre o mas a palavra diz que Isabel era estéril, né? Então, você vê que há um propósito, não é um castigo, né? E eu tô falando aqui para encorajar, porque eu sei que tem mulheres, tem homens que também vão se identificar ao ouvirem esse podcast e a nos assistirem, vão se identificar com a nossa história e se sentem culpados. Acham que Deus está culpando, que Deus está castigando por alguma coisa que aconteceu no passado, enfim. E não tem nada a ver. Você vê que na história desse casal que é íntegro e que é justo, que existe também um mas. Sim. Qual é o seu mais? O que ainda não aconteceu? O que ainda não deu certo? Não se culpe, não se autocastigue, né? Sim. Porque existe um propósito em todas as coisas. Sim. E aí a palavra fala que no tempo, na plenitude dos tempos, né? Ele faz tudo lindo no tempo, né? Exatamente. Essa música tem nos impactado. E no tempo perfeito, né? Jesus estava para vir, na plenitude dos tempos, né? Veio o Filho do Homem e antes de Jesus era necessário vir aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Sim. Então, o anjo encontra Zacarias como?
trabalhando, no exercício do seu sacerdócio, né? Ao invés de estar abatido, depressivo, porque Zacarias já era um homem de idade, Isabel também já era uma mulher de idade. Ao invés de estarem abatidos, depressivos, desanimados, ou ter saído da igreja, não quero mais exercer esse sacerdócio, não vale a pena servir a Deus, Deus nunca me deu o que eu sempre sonhei, então eu não quero mais servi-lo, eu não vou mais cumprir o meu sacerdócio. Pelo contrário, o anjo Gabriel encontra Zacarias servindo ao Senhor, né? E Isabel sendo certamente aquela grande referência, porque para onde Maria corre quando, não é? Depois que o anjo Gabriel se ausenta e ela começa a gerar Jesus para Isabel. Então eu creio que Isabel, mesmo com seus mas, mesmo com seus nãos, ainda ama ao Senhor de todo o coração, porque eu acho que é para esse lugar, Vicky, que Deus quer nos levar, sabe? A despeito do que a gente não tem, do que a gente ainda não conquistou, sabe? Dos lugares que a gente ainda não pisou. O que importa é o Senhor ser o primeiro na nossa vida. Foi para esse lugar de primeiro, ser o primeiro que Ele levou Ana. Era para esse lugar de ser o primeiro que Ele queria levar o jovem rico. Sabe? Existe um tratamento, existe algo que Deus está fazendo em nós. E então, o anjo vem, diz a Zacarias tudo que vai acontecer, né? Dá o nome do menino é João, né? E então esse casal, enfim, no tempo certo, começa a gerar essa promessa que é João Batista. Então eu digo para você, minha amiga, porque eu sei que você também tem promessas, eu digo a mim mesma, sabe? Calma, né? Calma, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo dentro do, sabe, do mais perfeito plano do Senhor. Então, é assim que a gente tem levado nossa vida, curtindo o que a gente tem hoje, viajando, trabalhando, servindo, porque quando, sabe, o anjo me encontrar, né? Quando o anjo me encontrar, e a mim, ao meu esposo também, ele vai nos encontrar alegres, servindo, fiéis ao Senhor. É assim que eu quero que Ele nos encontre. E você falando isso, né, uma super palavra de encorajamento, eu quero voltar só um pouquinho quando você falou que, lógico que em alguns momentos as ideias, né, a cabeça, a nossa própria mente sabota e a gente tem que ser intencional e puxar e lembrar, colocar os nossos olhos nas promessas do Senhor. Sim. Mas já houve algum momento assim? E como foi, como faz quando vem e que você tem que ministrar, você tem que subir lá e ministrar para alguém, ministrar a palavra, ministrar o louvor, porque agora, como você disse, você está durante as férias e às vezes vem o pensamento, durante férias é mais fácil de lidar, mas e quando você tem uma agenda, quando você tem que ir lá subir e falar para as pessoas, encorajar, sendo que você está precisando desse encorajamento? Olha, ministério é serviço, né? É serviço. A gente... eu já ouvi, né, algum dos meus mentores falando, e eu quero replicar isso. A gente coloca, quando a gente sobe no altar, a gente coloca as nossas dores no bolso e vai servir a igreja, né? Vai edificar a igreja. Não na mesma proporção, logicamente que não, mas foi isso que Jesus fez. Ali no Getsêmani, ele teve que pegar a dor dele, né, a ansiedade dele, porque, né, os estudiosos dizem que Jesus suou gotas de sangue. Isso é o ápice da ansiedade, né, que o ser humano pode enfrentar. Então, ali no Getsêmani, Jesus pediu 3 vezes a Deus: Pai, se for possível, muda de ideia. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava vendo um dilema. Tinha, né, 100% homem, mas 100% Deus, né, sabendo que tinha a razão pela qual ele desceu, para se identificar com a gente, para ser o sacrifício perfeito, para fazer expiação pelos nossos pecados, mas sendo homem, sabendo que ia morrer, que ia ser chicoteado, cuspido, zombado, crucificado, e ali ele teve que pegar a dor dele. E foi engraçado porque ali, né, tá escrito que, se possível, afaste de mim esse cálice. Então ele colocou uma condição ali. Eu vejo que o que ele precisava de ser feito, o servir dele ali foi maior, né? Entrou como uma prioridade. A humanidade dele, ele pediu: Pai, é possível, mas
a gente não pode esquecer que ele também disse, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. E é isso, quantas vezes eu, antes de ministrar, não só nesse quesito, né, da espera pela maternidade, mas vivendo outras situações, outros dilemas, eu disse, Senhor, chama outro, já orei, Senhor, cancela voo, fecha a porta, cancela esse evento. E ele não cancelou. Senhor, e ele não cancelou. Ele me queria ali, né, para cumprir o propósito. E eu posso dizer que essas vezes foram as mais espetaculares, as mais extraordinárias, as mais ungidas, as mais santas, as mais proféticas, as mais gloriosas. Porque definitivamente não era eu, era ele, né? Porque era quando ele. Eu sou fraco, então, é que sou atua, forte. né? Que Quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá com saúde, a gente vai, e às vezes a gente confunde tanto, mistura os sentimentos, os pensamentos, e realmente quando a gente entende, hoje eu tenho nada para dar, aí é que o Espírito Santo, opa, encontrei o ponto certo, né? Encontrei você no lugar certo de poder te usar e poder fluir através de você. Então, muitas vezes, a gente faz a oração que nem Jesus fez. Senhor, se for possível, não quero ir. Se for possível, não quero ministrar, não quero gravar, não quero encontrar com essas pessoas, não quero ir a determinada igreja, não quero fazer isso aqui ou outra coisa, mas que seja feita a tua vontade. Ministério é isso. Ministério é isso. E se a gente não faz, a consciência também dói, né? Arde algo dentro aqui. A gente lida, né, com a nossa humanidade, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu diria que o cuidado que a gente tem que ter, né, respondendo conclusivamente, né, essa pergunta, é a questão com o pecado, né? Pecado deliberado, porque pecado a gente peca mesmo, todo dia, mas é o pecado involuntário, né? Mas quando a gente vive na prática do pecado deliberado, aí é complicado. Então, eu diria que isso é o maior cuidado que a gente tem que ter, sabe? Dias que a gente vai sentir desanimados no cumprimento do chamado, isso é normal. Agora, quando isso vem, né? Quando isso vem da prática do pecado, porque o pecado faz isso com a gente, o pecado seca os nossos ossos, o pecado rouba a unção, entristece o espírito dentro da gente. Então, às vezes, o desânimo vem pela prática do pecado. Aí, nisso, a gente tem que ter muito cuidado, tem que vigiar e ser vigiado, a gente tem que viver na confissão, a gente tem que ter pessoas perto da gente com quem prestar contas, né, para que a gente não chegue nesse nível de não desejar cumprir o chamado, porque, na verdade, não é mais um cansaço somente, é, na verdade, o pecado que entristeceu o Espírito Santo dentro de nós. Porque o normal é que nós estejamos lotados do Espírito, desejosos, vai para curar, né? Vai para ministrar, vai para cantar, vai para derramar tudo que tem recebido em casa, a partir de casa. Esse é o natural. É porque você tem recebido tanto que tá sobre, né? Tá overflow em você. Então, ali vai derramar. Exatamente. Você quer buscar para você, mas ao mesmo tempo você quer buscar não pelas outras pessoas, mas para poder ter algo para derramar, né? Exatamente. Uma busca além de só você, assim. Isso. Uma compaixão, talvez. Isso. E algo que, buscando um pouquinho aí nessa ideia que às vezes, né, como você disse, nós somos humanos, afinal de contas. Acho que até um pouco mais até na nossa cultura do que aqui nos Estados Unidos, né, no meio dos americanos, há por meio da idolatria, querendo ou não, mas há uma idealização de uma pessoa que não é pessoa, né? De uma imagem de alguém. E que aí as pessoas acabam colocando certas expectativas. É perfeita, a Ana Nóbrega é perfeita, ela tá sempre perfeita, maravilhosa, não cansa, sempre quer ministrar, é cheia de Deus e tal. E, porém, não. Então, eu gosto muito dessa vulnerabilidade que você trouxe aqui, de desmontar, né, essa idealização que as pessoas têm. Como eu disse, em todos os lugares, mas eu vejo isso muito forte na nossa cultura, assim, especificamente no Brasil. Acho porque talvez a gente consome mais o artista do que a arte. É algo que eu vejo muito diferente aqui. As pessoas gostam, sim, é claro, há uma admiração, vão a shows, concertos, enfim, que sejam, mas elas estão ali não só
não digo em total, né? Obviamente há exceções, mas no geral o que eu vejo, elas vão pela presença do Espírito Santo, obviamente, primeiro, e pela música, o que aquela pessoa, por meio daquela música, pode trazer, por que eu gosto daquela música e tal, enfim. Mas na nossa cultura brasileira há algo muito forte em realmente querer consumir o artista, não a arte que a pessoa traz com ela. Isso é um testemunho verdadeiro. E existe uma herança, né? A gente, Sim. como povo, a gente tem uma herança europeia, africana, que na verdade são heranças bem idólatras, né? E, na verdade, essa é uma história muito antiga, quando a gente lembra do episódio, né, de Moisés no monte com o Senhor. O Senhor diz, sobe aqui, Moisés, que eu quero te dar algumas revelações, né? Deus está dando ali não só as tábuas da lei, mas também a revelação do tabernáculo e também como é que é o trato com o pecado, né? Como é que são os sacrifícios, enfim. Deus quer dar toda aquela revelação a Moisés. Moisés vai para esse tempo de encontro com Deus. E aí o povo que está lá embaixo acha que Moisés... não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Eles falam assim, né? Então eles pedem a Arão. Arão, então, resolve aí, né? Faz um outro Deus pra gente. Então, na verdade, eu nem diria que essa coisa toda do brasileiro, né, esse frisson, essa euforia toda, não vem só da Europa, não vem só da África, vem mesmo. A gente tem nessa necessidade de criar alguma coisa, de fazer um Deus palpável. Né, para a mente humana é muito complexo essa coisa de adorar o que não se vê. E é o nosso maior desafio adorar um Deus que a gente não vê, né? Mas que pelo relacionamento, pelo enchimento do Espírito, a gente começa a vê-lo, a conviver com a presença dele, porque a gente não entra nem sai da presença, a gente vive na presença, né? A gente tem que chegar nessa consciência de viver na presença. Só que como, no geral, a gente terceiriza muito a nossa relação com Deus e a gente não consegue perceber, ter essa consciência da presença o tempo todo, então a gente acaba se apegando a esses semideuses, né? A gente quer fazer das pessoas meio que semideuses e a gente não tem força para ter essa comunhão com Deus, mas acha lindo quem tem, né? Então quando a gente se projeta, a gente se projeta muito nos outros, e quando a gente vê no outro aquilo que a gente gostaria de viver, então ao invés de eu buscar ter o acesso livre ou direto, pessoa tem, né? Não, eu fico no meio do caminho, né? Eu fico buscando intermediadores. Então é uma coisa muito, muito triste, é uma coisa que acontece, né? Mas eu quero deixar bem claro, né, que eu, enquanto pastor, enquanto líder de louvor, tenho essa responsabilidade de dizer, não fica no meio do caminho, né? Vai, porque você tem acesso ao Santo dos Santos, né? O caminho foi aberto, vai para lá. Eu tô aqui, sou como que uma facilitadora, tô aqui para ajudar, né? Inclusive eu amo quando a gente está liderando louvor, e aí eu vejo que a minha presença, né, enquanto líder de louvor é completamente desnecessária. O povo porque a igreja tá fluindo lá no meio. A igreja entendeu, a igreja está cantando, a igreja está erguendo as mãos, sabe? A gente não precisa ficar dando comando, faça isso, levante, diga para o Senhor a palavra. Não, a igreja já tem consciência que está diante dele e vai, é incrível quando isso acontece. Então, eu particularmente eu sou muito entusiasmada, sou uma entusiasta, né, da nova geração de líderes de louvor, né, de bandas, de ministérios no Brasil, porque eu acho que tá surgindo um povo aí com uma consciência, o joio sempre vai ter, né? Eu disse para um amigo nosso, a gente estava conversando, acho que lá em casa, acho que em outro podcast, né, o pessoal perguntando, o que você acha, né, do povo que faz essa prática errônea e pensa dessa forma? Eu falo, esse povo aí sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter, né? E esse tipo de música, sempre teve, sempre vai ter. Mas eu
eu estou encontrando os meus iguais, Sim, né? sim. Eu estou encontrando e estou muito feliz com o povo que eu sei que está fazendo música cristocêntrica, num povo que está conduzindo a igreja a esse lugar de contemplação. Eu estou convivendo, estou amando, estou vendo essa nova geração que se levanta em santidade, que ama a palavra, que tem profundidade. Então, assim, eu estou amando. Se tem, o joio tem. Deixa ele crescer junto, porque no dia, né, do Senhor, é o Senhor que vai fazer essa separação. Então, eu quero sempre dizer, gente, não para no meio do caminho, tem um acesso livre, vão para lá, vão contemplar, né, porque, infelizmente, essa herança é desde sempre, mas eu acredito que em todas as gerações sempre vai ter o joio e o trigo. Sim. E o que importa é a gente ficar perto desse povo aí que aprendeu a contemplar, né? Aí direto. Indo um pouco para a questão da música mesmo. Tem alguma música, alguma história de testemunho de alguma música que você compôs, que você quer compartilhar, que te tocou muito, que é importante para você, ou que você mais goste? Não sei, né? Não sei se tem como falar uma música específica que você mais goste. Sim. Mas há alguma dentro dessa lista? Olha, tem algumas. Tem uma história específica muito marcante. É difícil, né? Eu tô puxando aqui na memória algumas histórias. Tem música que eu fiz para superar o meu medo de voar, né? Foi voando que Deus me fez compor Nada Temerei. E aí veio um tanto de testemunho de gente dizendo que foi curado de pânico, de depressão. Eu lembro de uma mulher que foi assaltada e ela disse: Ana, eu fui assaltada, foi um assalto terrível. Eu fiquei depois com um trauma de dirigir. E quando eu ouvi Nada Temerei, o Senhor me libertou desse trauma. E eu falei, é porque ela nasceu com esse propósito, né? Foi dentro do avião, eu passei por um voo, um voo terrível, tinha certeza que aquele voo ia despencar, que a gente não ia sobreviver. Foi um voo de BH para Goiás, de Minas para Goiás. E eu tinha certeza, a gente enfrentou uma tempestade de Confins até o aeroporto de Goiânia. E ali depois eu quis desenvolver também um pânico, né? Sempre um pânico de voar. E dentro do avião o Senhor me deu Nada Temerei. Dentro do avião? Dentro do avião, né? Então, nada temerei, Senhor. Posso confiar, sei que estás comigo, né? E então eu ouvi testemunhos como esse. Estou Aqui, né? Que não é a minha música mais conhecida, mas é uma das minhas músicas favoritas. Mas pra mim, pra mim, né, a favorita, porque foi num momento de muito ativismo, de eu já não conseguir mais ouvir a voz de Deus, de estar em culto todo dia. Ela nasceu dentro do seminário, né, enquanto eu fazia o CTMDT, era culto todo dia, toda aula tinha culto, tinha oração, tinha mover. E chegou uma hora que eu fiquei saturada de tanto culto, assim, de tanta coisa, né? Eu acho que isso acontece com o seminarista, né? Então, vamos puxar um pouco para esse gancho, já que nós estamos em uma escola, um college, uma Bible College, seminário. Isso acontece. Como que aí você controlou isso, encontrou esse gancho? Eu acho que a gente chega um momento que a gente é achado pelo Senhor de novo, sabe? Foi o que aconteceu comigo. No meio de tanto culto, de tanta coisa, de tanta leitura, o Senhor me achou de novo. Ele teve misericórdia de mim, né? E eu comecei a cantar, né? Eu preciso ajustar a visão, aquietar esse meu coração, preciso te ouvir falar, né? E essa música começou a sair, então se tornou um hino também para muitas pessoas, um hino de renovo, de reencontro com Deus, né, onde pessoas são cheias do Espírito Santo outra vez. Então, a gente vai passar por momentos assim, mas o Senhor vai nos encontrar outra vez, né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é o cinismo, né? É não caminhar como se tudo estivesse bem, mas saber que a gente não está bem, confessar isso para o Senhor, não ficar levando, empurrando com a barriga, não, mas reconhecer que a gente não tá bem, dizer isso pro Senhor em oração, ainda que não com tanta emoção, ainda que não hajam lágrimas, não precisa disso, não, Senhor, não tô bem,
quando ele fala, né, que ele não rejeita um coração rendido, ele não fala um coração rendido com mãos levantadas, um coração rendido chorando. É um coração rendido. O coração rendido, às vezes, ele vem sem palavras. Exato. E várias vezes, eu acho que não foi 1, 2, 3, 10 mil vezes. Sim. Que vai continuar acontecendo e que dias que realmente há esse cansaço, há um medo, há dúvida, e que o coração rendido vai ser só, Deus, eu tô aqui. Exatamente, exatamente. Então, teve essa música também, e a última, o último testemunho, que é também uma das minhas favoritas, Sempre Vou Te Amar, que eu gravei com a Nívia Soares. Eu passei um momento pessoal bem difícil, foi muito difícil pra mim, e sabe aquele momento assim que eu disse, Senhor, eu tô quase morrendo, mas eu não vou te deixar. Eu tô realmente passando um dos momentos mais difíceis da minha vida, e eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas o Senhor eu não deixo por nada, né? E eu comecei a dizer, eu te amo mais que ontem, menos que amanhã. Então, é uma música que me marcou muito, porque geralmente nos momentos em que a gente tá passando por dificuldade, e que a gente não vê Deus, é muito mais prático pro ser humano enfraquecer na fé, né? E também não ligar mais pra nada. E eu achei muito incrível, e acho muito incrível esse mover do Espírito Santo que eu vivi, no meu momento mais difícil, em que eu não vi Deus, onde eu poderia perguntar, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Pelo contrário, eu disse, Deus, eu não tô entendendo nada, mas eu te amo, né? Uau. Então, foi um momento de amor por Deus muito grande que eu vivi, e desse momento nasceu essa canção Sempre Vou Te Amar. Então, eu poderia falar muitos testemunhos, mas o fato é que toda canção nasce, né, de um momento nosso com Deus, de uma história, de um testemunho, seja de superação, seja de contemplação, enfim, e que depois de lançada não é mais só nossa, né? É da igreja. Histórias, né? Teve uma vez, até acho que foi durante o Passion do ano passado. Foi aquele quando nós estávamos juntos, não lembro qual foi. Sim. Enfim, e aí o Cody Carnes estava comentando sobre isso, que ele escreveu o Firm Foundation. Não sei, tem em português, eu acho, né? Não seria a fundação tem. Firme? Não sei se como é o nome dela. Eu vou construir. Eu vou construir. Eu vou construir. E aí ele fala que ele escreveu essa música no momento, tipo, muito down da vida dele, e que ele falou, não, o Senhor é minha fundação firme. Então, naquele momento ele escrevendo, sentiu a presença do Espírito Santo, Deus veio e tal. E aquela música, no ano seguinte, ganhou todos os charts de rádios, foi traduzida para outros países e tal. E ele falou, o que eu quero é que as pessoas vivam essa mesma transformação que eu vivi. No momento de super ansiedade, pânico terrível que eu estou vivendo, eu quero que as pessoas vivam a mesma coisa. Então, eu acho que no momento de composição de uma música, se a gente vem com essa ideia, né, não quero que só alcance números para que as pessoas só ouçam e eu esteja no número 1 de uma playlist, mas eu quero que as pessoas experimentem aquilo que eu estou vivendo aqui agora nessa sala, que é o que Deus está fazendo comigo. E eu acredito que essa unção do que Ele está fazendo ali com você, naquele momento, naquela experiência que você está tendo, aquele derramar em você, curando, te libertando, Ele faz isso por meio das ondas, né? Que as músicas são ondas. Então Ele faz isso da mesma forma. E se a gente focar os nossos olhos nisso primeiro, o resto é só presente, é só extra, né? Porque os números por lista de Spotify, de playlists, de YouTube, whatever que seja, são só resultados, mas eu acho que a essência mesmo principal é ele continuar aquilo que ele começou no seu quarto, né? Sim. Pro resto do mundo que seja. Aí você vê a importância da gente compor de forma responsável, né? E como que ambientes como esse, que formam pensamentos, né? A gente está dentro de um seminário, né? Dentro de uma escola bíblica. Então, a gente vê, então, que nesses lugares onde o pensamento a fé é pensada, e como é importante, se todos os compositores pudessem passar por ambientes como esse, para pensar a fé, e enfim, tudo isso só faz com que as nossas composições, né, cooperem ainda mais para o crescimento das pessoas, o crescimento dos irmãos, da igreja, né, de forma geral. É muito importante, assim, a gente saber que a música
É uma ferramenta poderosíssima. Muito. Né? E que, enquanto compositores, a gente precisa trazer a palavra, né, para aquilo que a gente vai comunicar. E fazer, né, sermos esses facilitadores no sentido de que as pessoas possam consumir músicas realmente bíblicas. Né? Tem Então, muitos, né? Você vai Salmos ali, é tudo música. Verdade. Então, verdade. assim, realmente há uma inspiração, né, que a gente pode, de onde buscar, uma fonte. Só basta ser a fonte certa, né? Exatamente. Enfim, já indo para o final, falando sobre essa questão de composição, estamos num ambiente, né, internacional que há várias nações e você tem algumas músicas que você levou para o Brasil, né? Isso. Que eu acho que talvez a maior delas seja Oceanos. E se você puder falar um pouco de como se deu esse processo e por que você vê a importância de trazer essa, né, outras línguas para dentro do nosso Brasil, para o nosso português, e que aquilo que tem sido derramado aqui, ou seja, na Austrália, na verdade, né, Hillsong, ser também derramado no Brasil. Como foi esse processo para você? Eu estava preparando um novo álbum, ele chama Não Me Deixes Desistir, foi o primeiro álbum que a gente gravou no Rio de Janeiro, e ele tinha a ver, né, todas as canções, as composições tinham a ver com esse novo momento da minha casa. A gente tinha aberto mão de toda a história em Minas Gerais, né, do Diante do Trono, e a gente realmente ia para um novo lugar. Enfim, então todas as músicas estavam nesse sentido, falando de fé, de confiança em Deus, de um novo tempo, e de não ter medo, né? Aquilo que vocês estavam vivendo, né? A gente estava vivendo tudo aquilo ali. E aí eu estava colocando em canções todas as experiências. E eu estava sendo muito abençoada por um álbum, né, que é da Hillsong, chamado Zion. E uma das músicas estava falando muito comigo. Ela chama Love Goes On. E aí, eu entrei em contato com o pessoal da Companhia do Louvor, que na época representava a Hillsong, e pedindo, né, para gravar essa música. E aí eles foram super atenciosos e disseram que, infelizmente, essa música ainda não tinha uma versão para o português, mas que eu poderia fazer esse processo. E eu não tinha, a verdade é que eu não tinha mais tempo hábil, porque o processo de versão é bem demorado, é bem delicado, né, a gente fazer toda essa transliteração. E vai, e volta, e é aprovado. E colocar melodia, e tarará, direitos. É um processo bem demorado, então eu realmente não teria tempo. Mas aí, o representante falou, por que você não grava Oceans? E eu amava essa música também, ela me tocava demais, sempre lá em casa, mas não tinha passado pela minha cabeça, ou seja, não foi uma ideia minha, né? Não foi um desejo prioritariamente meu. E aí, quando ele me falou isso, me fez essa pergunta, eu falei, me manda a versão. Quando ele me mandou a versão, eu cantei, né, ali no playback, e eu vi que a versão estava muito bem feita, porque, gente, faz uma diferença enorme, né? Ai, meu Deus, vamos versionar, mas vamos versionar, sabe? Assim, porque eu sei que todos esses números já são, acho que, quase 250 milhões de visualizações que a gente já alcançou, ou mais, né, por Oceanos. Eu digo que também tem a ver com o fato de ser uma boa versão. Sim, com certeza. E quando eu vi e cantei, eu falei, uau, essa música tá perfeita e também tem tudo a ver com o álbum. Então a gente decidiu gravar dessa forma, né, e quando eu gravei, eu nem imaginei que ela se tornaria a música da minha vida, não é? Porque hoje no Brasil, quando as pessoas ouvem falar de Ana Nóbrega, elas atrelam, né? Elas lembram automaticamente de Oceanos. E eu fico muito feliz porque é uma mensagem muito poderosa. Eu amo orações assim, né? Cantar isso, Senhor, me leva para mais fundo, para te conhecer, enfim. É uma música muito linda, muito santa mesmo, muito ungida. Quando a gente começa a tocar os primeiros acordes, a igreja já, uau, né? E até hoje, assim, já fez 10 anos dessa gravação em português, mas parece assim que foi gravada ontem, né? De tanta unção que se renova. E de lá pra cá eu gravei Ó Quão Lindo Esse Nome É,
também foi um amigo que nos apresentou e falou, Nóbrega, você tem que gravar essa música em português. Eu falei, eu não quero gravar outra versão, eu não quero ficar gravando versão, eu quero investir nas minhas músicas, né? O compositor tem isso, né? Sim. E ele falou, mas é a sua cara, é a sua cara. Quando a gente ouviu, eu me lembro como se fosse hoje. Eu, Devaldo e ele lá no estúdio, ele colocou a música, eu não tinha ouvido nem em inglês ainda, né? Então eu fiquei, assim, a glória de Deus encheu o lugar. E aí a gente falou, vamos gravar sim, tem que gravar. Eu que não queria sair daquele momento, vamos gravar, ó quão lindo esse nome é. Depois, eu tive o privilégio de fazer Diz, a versão de Diz, porque também acontece muito isso, sabe? Olha, se eu fosse gravar todas as versões que falam, né? O povo, toda hora aparece aqui nas mídias. A começar... Você é uma dessas. Inclusive, contando aqui bastidores, né, nesse finalzinho aqui, nas últimas férias que a gente, né, passou com você, você nos apresentou 2 canções, né, Make Room e Million Little Miracles. Little Miracles, yes. Oh, sim. Sim. E aí... aquelas músicas nos tocaram tanto, forte, tanto, marcou as nossas férias. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu gravei, né, Milhões de Milagres. Sim. E já existia a versão em português pelo Baruch, né, de Toma o Teu Lugar. Então, a gente também fez uma versão, né, de Toma o Teu Lugar. E, enfim, se eu fosse gravar todas as versões que me pedem, eu realmente só faria versões. Mas... existe muita polêmica, sabe, no Brasil. Tem muita gente que me critica, tem gente que me odeia. Tem gente que fala que eu não sou autêntica, que eu sou uma cópia, isso e aquilo, né? Que eu tô sempre procurando surfar na onda de algum sucesso norte-americano, australiano, enfim. Sempre falam, tem sempre os críticos, né? Mas... diante de Deus, o Senhor sabe que eu nunca fui nem atrás. Né? Inclusive, você falou do Passion. Eu tenho que contar esse testemunho. É verdade. Porque no Passion, quando gravaram I've Witnessed It, né? Foi, que a gente falou, foi a nossa música daquela viagem, a música que né? marcou a conferência, marcou demais. Eu e meu marido voltamos, né, pro Brasil, cantando, né, essa música e enfim, esperando já que o CD do Passion saísse, né? Aí, o que acontece? Meses depois, o Nelsinho, que é da Unimusic, né, que é o presidente da nossa gravadora, da nossa agregadora, ele liga, Devaldo atende, ele fala, Devaldo, eu tô aqui com um convite pra Nóbrega, é um projeto do Passion, eles querem gravar todo o álbum deles, né, em português, e tem uma música que é a cara da Nóbrega. Aí, e eu na cozinha, gente, cozinhando, né, ali cuidando das minhas coisas, e aí eu ouvindo a conversa de Devaldo, né, e aí eu desconfiei pelas respostas que Devaldo tava falando com o Nelsinho. E aí, quando o Devaldo falou, sério? Essa música? Nossa. Aí, ali na pia já, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Quando o Devaldo desligou... E eu testemunhei, tá? Ó, pegando o gancho da letra da música. Quando o Devaldo desligou o telefone, eu falei, amor... será que é o que eu tô pensando? Ele Uau. Você vai gravar, eu provei, né, que é a versão de I've Witnessed. Então, assim, nenhuma das versões que eu gravei, fui eu quem fui atrás. Elas vieram como presente de Deus pra mim. Então, eu amo esse movimento de cantar o que a Igreja Global tá cantando, sabe? E eu também acredito que já está acontecendo a igreja norte-americana, a igreja hispana, cantando as composições, né, feitas por brasileiros. E isso é ser igreja. Se a gente olha para a Bíblia é uma versão, aí toda a enologia brasileira, ela é originalmente norte-americana. Então, eu acho que essa é a implicância e eu não tenho que olhar para isso, nem quem também está gravando versões graves. Só precisa de uma palavra de Deus. Se Deus disser grave, grave. Se Deus disser comunique, comunique. Não vai realmente surfando na onda, porque essa motivação não é a correta. Mas assim tem sido a nossa história. E é engraçado, né? Porque tem muito a ver com a última pergunta que eu ia te fazer e com o tema aqui mesmo, né, global, do Nora internacional, desse ambiente aqui ser algo internacional. Como eu disse, a gente tem alunos de vários lugares aqui, muitos brasileiros, inclusive.
E Apocalipse 7 fala muito sobre isso, né? Sobre, em 7:9 fala, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então fala tão importante, assim, dessa questão de todas as tribos, de todas as línguas. E quando a gente canta, né, até a música que você lançou há pouco tempo, Santo para Sempre. Eu fico, assim, difícil de segurar as lágrimas em pensar realmente, de ter essa visão do todo, das pessoas, não importa, assim, se fala chinês, hebraico, português, inglês, mas aquilo que linka, aquilo que é o ponto principal, é o Senhor, né? Então, Sim. assim, eu vejo isso como sendo algo muito profético mesmo. Tanto o Brasil cantando músicas em inglês e fazendo traduções, versões e vice-versa e outras línguas. Então, eu acho assim, eu vejo como sendo algo muito forte e profético mesmo, sabe? Sim. Porque um dia a gente vai estar cantando todo mundo na mesma língua, ao Senhor. Então, assim, santo, 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 santo eternamente, né? Yeah. Na língua do céu, na língua que o Senhor, né, estabelecer para a gente comunicar e sermos comunicados da santidade dele, né? Eu também quero terminar dizendo que é importante que cada cultura seja celebrada, né? Eu, enquanto nordestina, cearense, já cantei muito forró cristão, né? Já dancei muito forró cristão, porque o forró é o ritmo, é o nosso ritmo, né? É a nossa tradição. Né? E, enfim, eu também me encontrei no worship, né? O pessoal lá no Brasil fala a galera do worship. Então, eu sou da galera do worship, né? Realmente eu tenho essa paixão. E Deus ama isso, ama nos ver celebrando a nossa cultura, né? Mãe. Mas também ama quando a gente consegue se comunicar com os demais povos. Então, a gente precisa, sim, eu creio nisso, precisamos valorizar a cada cultura, sabe, investir nisso, poder valorizar nas igrejas, nas comunidades locais, promover momentos na Feira dos Estados, Feira das Nações, que a gente sabe que acontece nas igrejas locais. Então, também promover essa exaltação, essa bênção que é a cultura regional, mas também abraçarmos, encontrarmos um ponto de encontro em que a gente possa também perceber outras culturas, onde Deus está se movendo, sabe? Não nos fecharmos para isso, não ter disputa, não permitir que essas predileções possam nos separar, sabe? Tem a galera do pentecostal, a galera do worship, a galera do rock, sabe? A gente, enfim, cada um ali dentro do seu quadrado, exaltando a Deus, mas também quando for necessário se encontrando em algum ponto na adoração e sem fazermos um juízo, né, de valor, de que algo é melhor, algo é pior, sabe? Eu acho que é encontrar o bom relacionamento com maturidade dentro da diversidade, né? Não é só sobre ser diverso, mas é haver unidade na diversidade. Recentemente eu até vi um corte numa mídia, numa plataforma digital, pegaram Santo pra... não, existe um rio, né? Existe um rio, é um vídeo meu de Existe um Rio, e fizeram um remix com calypso, que é um ritmo típico, né, dos nortistas, né, sobretudo do Pará, né, e aí, eu achei engraçado, né, porque primeiro eu me surpreendi, eu falei, não, o que fizeram aqui nesse vídeo, né, porque eu vi o vídeo e fiquei na expectativa de ouvir Existe o Rio, e aí depois eu percebi, a ficha caiu que tava no remix, né, pra o calypso, e foi interessante, assim, eu dei risada daquilo, mas depois eu fui pros comentários, e eu vi um tanto de crente, tudo crente, né, falando, tá amarrado em nome de Jesus, isso é do diabo, esse ritmo é do diabo, não sei o que, gente, o diabo tem nada, né? O diabo tem nada. Ele nem é criativo para ficar fazendo essas coisas. Então assim, as pessoas nem têm ideia de que elas estão assim, promovendo, né, uma xenofobia, um preconceito. Disputa, né? Não, e não discernindo que isso que a gente está falando, as culturas devem ser celebradas, sabe? Os ritmos regionais, Deus se move no rap, Deus se move, sabe, no calypso. Tem homens e mulheres de Deus fazendo arte também dentro dessas diversificações,
né? E que não somente o worship, que é o ritmo da adoração, não tem isso, é isso que eu tô querendo dizer, né? E então, é claro que a gente acaba levando para o Brasil muita coisa daqui, né? A gente acaba importando muita música norte-americana, mas também tem dentro do Brasil muita expressão artística que celebra as regiões, que celebra o que é nosso, né? Tem a MPB, enfim, tem gente fazendo coisa muito linda. Eu vou ali de vez em quando, sabe? Eu tenho realmente as minhas preferências, mas não quer dizer que eu estou certa e eles estão errados, e nem que eles estão certos e que eu estou errada. Não. A gente só tem que ver Deus nisso, Deus se movendo, o Espírito Santo se movendo e celebrar, seja como for. Acho que requer realmente, como eu disse, né, uma maturidade em entender que a forma que Deus fala com você, se move em você, chama você, é diferente da minha. E da mesma forma, a forma que ele vai usar para atingir outras pessoas vai ser talvez um forró, vai ser, né, para os nordestinos. Às vezes com certeza alguém vai se encontrar tanto. Por meio daquilo. Ele ama tanto aquele ritmo, ele ama tanto um reggae, né? E aí ele vai ouvir a palavra de Deus também naquele ritmo que ele estima tanto. É a mesma coisa do inglês para o português aqui. Se alguém que não entende o inglês, aliás, se alguém que não entende o português está ouvindo aqui sem uma legenda, sem uma tradução, não vai conseguir entender. Exatamente, é uma barreira. É uma barreira. Então, assim, eu acredito muito também nessa unidade, na diversidade, entendendo o que você tem que fazer, o que Deus está falando com você, e sem ficar se metendo no quadrado do outro. Né? Sem esses julgamentos que só nos separam e nada contribui. Como diz, né? Eu acho que eu estava conversando, não sei se foi com você, com o Devaldo ontem, né? Exatamente disso. Já basta o diabo querendo dividir a igreja. Então, o restante, não vamos tentar dividir, né? Vamos tentar unir juntos. Para o nome daquele que fez tudo, que criou tudo. Segura tudo junto. É verdade. Enfim, acho que se a gente continuar falando aqui, o pessoal da produção ali vai daqui a pouco mandar a gente parar, entendeu? Porque já apareceu uma plantinha ali pra mim. É porque é uma conversa de amigas também. É isso que acontece, desculpa. Mas de verdade, que alegria realmente dar esse pontapé aqui, com você especialmente, né? Já é uma alegria de dar esse pontapé representando o nosso Brasil, mas com quem é amigo, quem realmente pode chamar de amigo e conhecer por fora das plataformas, é mais especial ainda. Então, eu creio que o Senhor está realmente se movendo de alguma forma diferente, e não posso esperar para ver aquilo que Ele vai fazer, abrir por meio do Nore internacional, com outras línguas também, para que a gente já possa viver realmente um pedacinho do céu, né? Do que a gente já vive aqui, várias nações cantando Santo, 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 em várias línguas. Então, obrigada realmente por ter estado aqui. Eu que agradeço. Então, vamos cantar agora Santo, 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 Santo em português, vamos. Aliás, peraí, de novo, eu sempre esqueço, tá vendo? Se você ainda assistiu isso tudo aqui, já chegou, não se inscreveu, não curtiu, não comentou, não compartilhou, por favor, faça isso pra gente agora, tá bom? Mas vamos lá, cantar então agora Santo, Santo, Santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam Santo, toda criação
o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo, santo pra sempre. Aí onde você está, declare o teu nome. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre e sempre, e sempre. E o teu povo canta, oh, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre e sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Em toda a terra, em todos os povos, em todas as línguas, tu és santo e não há outro como tu, e não há outro igual a ti, pois tu és santo.